Olá! Para a aula de hoje, vamos estudar formas de fazer perguntas em inglês. Para fazermos perguntas em inglês, precisamos cumprir 2 pontos. O primeiro é a entoação, para marcar que é uma pergunta. É com a musicalidade da exposição oral que marcamos a entoação, um modo de dizer que é uma pergunta. E o outro ponto é que toda a pergunta em inglês é marcada no início da oração, da pergunta, com um verbo. O verbo ou se desloca ou é colocado ali um verbo auxiliar. Bem, em inglês, há 2 grupos de asking questions, de fazer perguntas. O primeiro requer respostas do tipo yes, no. Então, são grupos de perguntas que tão somente podemos responder com yes ou no. Bem, nesse primeiro grupo, temos a estrutura em que há o verbo to be, e ele é que vai se deslocar para o início da frase. Quando digo Jim is here, is é o verbo to be, e é com ele que iremos iniciar a pergunta. Is Jim here? Se faço uma pergunta com você, o verbo to be terá que ser are. Então posso perguntar, por exemplo, Are you okay? Are é a forma do verbo to be, que foi deslocado para o início da oração para indicar que é uma pergunta, além da entoação. Are you okay? Bem, quando temos a estrutura com there is ou there are, que é o verbo there to be, que é o verbo haver, there is, que é no presente, significa há. There is a surprise. Há uma surpresa. Bem, é a forma is do there to be, que é essa parte do to be, dessa estrutura verbal, que se desloca para o início. E aí fica, is there a surprise? Há uma surpresa? Se for na forma plural, there are, faremos da mesma forma. É o are que vai para o início da frase. There are 2 options now. Há 2 opções agora. Faço a pergunta. Are there 2 options now? Veja, é o are que foi para o início da oração, da pergunta. Se temos uma estrutura com o verbo to be iniciando essa estrutura verbal, como Cindy's coming, o que se declara de Cindy? Is coming, está vindo. Então, é o verbo to be que vai para o início da frase. Para fazer a pergunta, is she coming? Ela está vindo? Bem, se tivermos como Are you coming to? Você está vindo também? Veja, começou com are, diz respeito a you, e faço a pergunta a você. Are you coming to? Você está vindo também? Bom, quando nós temos uma estrutura simples, e aí nós temos em inglês somente 2 formas simples, que é o presente e o passado, quando eu uso, por exemplo, I speak English, vejo que é simples porque só tem uma forma verbal. O que eu faço nessa estrutura? I speak, eu falo. Então, speak só tem um verbo. E qual é o auxiliar dele? Bem, nesse caso, precisamos do auxiliar do presente, é o do e o does. Para I, you, we, they, usamos do. Para he, she, it, does. Se preciso fazer uma pergunta, é com do ou com does, que vai para o início da frase. Veja, I speak English. Faça a pergunta, deslocando do ou does para o início. Do you speak English? Você fala inglês? Se for para he, she ou it, uso does. Então, ficaria uma pergunta. Does she dance tango? Ela dança tango? Does she? Veja, does marca o início da pergunta no presente simples. Se no caso a estrutura está no passado, o passado simples, veremos então somente um verbo. E ele, por se compor apenas com um elemento, não tem um auxiliar expresso, mas sabemos que o auxiliar do passado é did. Então, did é o elemento que vai para o início da frase para indicar que é uma pergunta. Então, Tom spoke with the teacher.
Tom falou com o professor, fazendo uma pergunta. Did vai lá para o início. Did he speak with the teacher? Ele falou com o professor? Bem, observe, did é que marca o início da oração. Com estruturas do tipo Maggie will dance in the show. My friend can speak Japanese. They are going to leave soon. Maggie will dance in the show. Quais são as estruturas verbais dessas orações? Da primeira, o que declaramos sobre Maggie? Will dance, dançará. E da segunda, my friend can speak Japanese, que declaro can speak, consegue falar. E que na terceira, they are going to leave soon. Qual é a estrutura que declaramos sobre they are going to leave? Estão indo sair, vão sair. Bem, se temos uma estrutura verbal desta, a primeira palavra dessa estrutura verbal é o auxiliar que vai se deslocar para o início da oração, ao fazer uma pergunta. Ou seja, Maggie will dance in the show. Faço a pergunta, deslocando will para o início. Will Maggie dance in the show? Maggie dançará no show? Veja, will inicia a pergunta. Quando tenho na segunda, my friend can speak Japanese, faço a pergunta, can he speak Japanese? Ele consegue falar japonês? É o can que inicia a pergunta. They are going to leave. Olha, are going to. Tem vários verbos aí nessa estrutura, mas é are que inicia. Então é com ele que iniciamos a pergunta. Are they gonna leave soon? Eles vão partir, sair logo? Entendido isso, vamos então para o nosso segundo grupo de asking questions, de fazendo perguntas. Neste segundo grupo, não requer respostas do tipo yes ou no, mas requer respostas que oferecem circunstâncias. E essas circunstâncias serão indicadas por palavras específicas, palavras interrogativas, que vão expressar circunstâncias do tipo saber sobre person, sobre a pessoa. E aí utilizamos who, assim se pronuncia. Em inglês, americano inclusive, todos esses WH, né, perguntas, palavras, essas palavras com WH, vai ter um som bem aspirado. Who é quem? Fazemos uma pergunta do tipo Who are you? Quem é você? Estamos perguntando sobre uma pessoa. Quem? Who? Podemos perguntar também sobre um elemento ou um fato. Um elemento, por exemplo, quero saber o seu nome. Então eu uso what, que significa qual ou o que. Aí a pergunta vai: What is your name? What's your name? What? Qual? Ou sobre o fato posso perguntar: What you're doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? Posso perguntar sobre uma outra circunstância, sobre way of doing, uma forma de fazer, uma maneira, um como. How é como. Então eu posso perguntar sobre how are you? O jeito que você está. How are you? Como está você? Ou, de uma forma semelhante, how are you doing? Como você está indo? Como você está? Ou ainda, how do you know that? Como você sabe disso? How do you know that? É a forma, de que jeito, de que maneira você sabe disso. Posso perguntar sobre o lugar, place. Place pergunta com where. Where significa onde. Por exemplo, where is Luke? Onde está Luke? Ou, where did you buy it? Onde? Where did you buy it? Onde você comprou isso? Posso perguntar ainda sobre origin. Origin é origem. Bem, aí eu uso where, from, de onde. Bem, de onde? Where are you from?
De onde você é? Ou where is Sarah from? De onde Sarah é? Bem, e podemos perguntar ainda sobre o tempo. O tempo é expresso pela palavra when, quando. E aí eu pergunto, por exemplo, when will she come? Quando ela virá? Ou when does she go home? Ou quando ela vai para casa? Bem, posso também ainda perguntar sobre a razão de algo. Aí eu uso why. Por quê? Bem, why do you study English? Por que você estuda inglês? A pergunta com porquê tem uma resposta com because. Porque, como resposta, é o because. Why do you study English? Você me responde com satisfação. Because I love it. Porque eu adoro inglês. Porque eu adoro isso. Bem, chegamos ao final. Thank you very much. See you. Take care. Bye.